Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 23 de abril, agora na Espanha, 20 horas e 3 minutos, no Brasil, 15 horas e 3 minutos. Gente, eu estou aqui no gráfico diário, ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Vocês vejam que desde a agulhada de 21/4, onde a gente fez a mínima em 27.125, os fundos subsequentes estão ascendentes. Então, 21 de abril fez 27.125, 22 de abril ontem fez 27.140, hoje a mínima ficou em 27.311, ou seja, os fundos seguem ascendentes. A gente está nitidamente desenhando aqui uma LTA, que provavelmente é a aresta inferior de uma cunha triangular. Os topos também estão descendentes. Então, a BTC agora, descalando aqui de baixo para cima, deve buscar a mediana do canal de Keltner na altura de 28.600, 28.700 para fazer um pullback e estressar a aresta superior, que está lá próximo de 30 mil. Na projeção, a nebulosidade continua esverdeada, escalando para cima a linha superior, ostentando uma belíssima espessura, dando conta de que os compradores estão totalmente no controle da BTC. O RSI estocástico já está começando a mostrar alguma reação. O indicador estava no zero, mostrando uma absurda sobrevenda desse ímpeto vendedor aqui, que já está esgotando o seu ímpeto. No 4 horas, a BTC está escalando aqui de baixo para cima a base dessa canaleta virtual de alta. No mensal, se o mês virasse agora, se hoje fosse o último dia do mês, a BTC já ostentaria um corpo real de um candle comprador acima da mediana do canal de Keltner no mensal, o que indica que a gente segue dando vigência a essa pernada impulsiva. Lembrando que a inércia movimentacional da BTC no gráfico mensal, ela é muito mais intensa. Aqui o histograma do MACD já está em vias de abrir uma bela amplitude ondulacional compradora, ou seja, todos os indicadores dão conta de que o nosso ímpeto comprador aqui no diário, no 4 horas, segue vigente. No 4 horas a gente segue desenhando uma ampla canaleta virtual de alta, em que pese a violência dessa corretiva que fez a BTC lamber a base do canal. No intraday, os sinais para o SDT fecharam hoje no gain, na sala de sinais, no copy trade também. Na seara fática, o volume de negociação de cripto no mercado à vista spot no primeiro trimestre de 2023 bateu 2,8 trilhões de dólares, um recorde absoluto, e a Binance, ao que parece, está eliminando os limites e as restrições às contas dos usuários russos. O que está aparecendo é que desde a manhã do dia 18 de abril, os canais russos no Telegram sugerem que a Binance suspendeu aquela restrição de movimentação de até 10 mil euros. Enfim, vamos ver se isso vai se confirmar. A Binance não quis ainda confirmar essa informação, mas o fato é que paulatinamente a interação dos russos e dos entes russos com o estrangeiro tem aumentado muito e de forma consistente e paulatina com a adoção da criptografia. Muitas transações transnacionais entre a Rússia têm sido liquidadas através de criptoativos. E os salários dos funcionários públicos de uma cidade chinesa, a cidade chinesa de Jiangsu, os salários serão todos pagos em yuan digital. É o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, por que a bagunça bancária norte-americana ainda não terminou? A fuga de depósitos de bancos de médio e pequeno porte continua acontecendo. Agora entrou um grande player no sistema bancário norte-americano, que é nada mais, nada menos que a Apple, através do seu app Apple Card. Qualquer americano ou instituição pode se valer de juros nominais de mais de 4% ao ano através do Apple Card. Não está disponível para usuários de fora da jurisdição norte-americana. O fato é que está havendo uma migração bizarra de recursos em desfavor do sistema bancário, indo em direção ao Apple Card.
O fato é que isso vai causar um colapso no financiamento de hipotecas, nos empréstimos corporativos para empresas de médio e pequeno porte. O Federal Reserve ainda não sabe o que fazer, mas provavelmente vem uma nova rodadinha de crash bancário no sistema bancário norte-americano, porque a grana está migrando em direção ao Apple Card, até porque a Apple ela é muito maior do que qualquer banco norte-americano. A Apple vale mais de 2 trilhões de dólares, ou seja, ninguém vai ficar se arriscando em deixar dinheiro em bancozinho de médio ou pequeno porte. Talvez eles estejam fadados à extinção. Vamos ver o que vai acontecer. E a corrida maluca para produzir carne cultivada em laboratório está chegando num nível que talvez esteja muito próximo de uma oferta pública e talvez eles tenham conseguido chegar a um nível de custo que permita a produção em larga escala. A FDA, né, o regulador norte-americano que libera os produtos e serviços e os produtos alimentícios, né, na área de alimentação, o regulador liberou a produção da startup Upside, que tem como investidores anjo até o Bill Gates. O fato é que a grande dificuldade de se produzir proteína cultivada em laboratório era justamente a produção em larga escala. A aparência desse tipo de proteína de origem animal mais produzida em laboratório é muito parecida e tem a mesma consistência aqui a gente está vendo um filé de frango que é muito parecido com um filé de frango natural, né? Oriundo de um frango real. Mas o fato é que eles têm problema com a escalabilidade. Mas essa carne cultivada a partir de certas células de aves e gado, que são colocadas em tanques de aço inoxidável, conhecido como bioreatores, e alimentadas com nutrientes e oxigênio, agora parecem que agora essa tecnologia está se desdobrando para alcançar um patamar de escalabilidade que lhes permita ofertar isso para o público a um custo razoável. Enfim, essa corrida maluca provavelmente vai extinguir o abate de animais, que no final das contas é isso que importa, e preservar o meio ambiente. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, diz que após a proibição total do G7 à exportação de itens para a Rússia falou que vai romper o acordo de grãos que permitia o embarque de grãos oriundos da Ucrânia e da própria Rússia em favor do Ocidente. O fato é que agora a Rússia disse que o acordo não está valendo, justamente porque essa proibição total de exportação de itens para a Federação Russa não estava no script. É um fato novo que vai impor uma retaliação, ou seja, segundo Medvedev, ninguém mais embarca grãos a partir do Mar Negro. Isso pode escalar a inflação na zona do euro, até nos Estados Unidos da América, porque a Ucrânia produz 30% do trigo do planeta. A Ucrânia e Rússia sozinha produzem quase 40% do trigo de todo o planeta. Enfim, vamos ver se isso aí não vai escalar ainda mais essa crise, esse imbróglio russo-ucraniano. A BTC aqui no intraday tá um reloginho, passou o dia todo batendo na upper, voltando para VWAP, estressou a lower, voltou para VWAP, agora deu um beijinho na primeira lower, já vai voltar para VWAP. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.